Você pode sentar, meu amado. Deus abençoe você. Você que veio nessa manhã, está aqui para receber de Deus, mas também para abençoar, né, as vidas das pessoas em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com você um assunto nessa manhã. Eu creio que vai abençoar poderosamente a sua vida. Mas antes disso, eu vou fazer menção aqui do nosso querido amigo pastor Naldo e pastora Solândia, amém? Lá de Guajará Mirim, na fronteira, né? Com a Bolívia. Seja bem-vindo, viu, pastor? Você é muito especial, amamos muito você e a sua família. Vamos dar um aplauso, receber o pastor Naldo, a pastora Solândia. Aleluia. É pastor lá na fronteira, viu, irmãos? Pastores poderosos lá. Bom, diga assim comigo: altos e baixos da vida. Esse é o meu tema hoje. Nós sabemos que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por momentos altos e baixos. E o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas, eu não vou falar poucas, mas muitas pessoas, esse quadro vai mudar, essa história vai mudar a cada dia que nós conhecermos Jesus, mas várias pessoas, por passarem por momentos baixos da vida, elas não conseguem superar esses momentos, e elas vão esquecendo das promessas de Deus, que Deus liberou através da sua palavra na vida delas, pelos momentos difíceis que elas vão passando. Então, o que acontece? Elas começam a esquecer e começam a deixar a fé, abandonar a fé, a crença, aquilo que a Bíblia diz que ele pode, ele acha que não pode, e começa a deixar de acreditar nos princípios da palavra de Deus. Quantos que estão aqui acreditam nas promessas de Deus para a sua vida? Creio que tem muitas promessas poderosas para você, amém? Só você que crê, dá um glória bem forte aí, em nome de Jesus. E também eu quero falar com você que está através da internet e da TV Amazônia, que Deus tem promessa para a sua vida também, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos compreender algo. Nós não podemos retroceder em relação àquilo que Deus tem para nossas vidas, por causa dos momentos baixos, dos momentos difíceis da nossa vida. Olha essa frase muito importante que nós precisamos compreender e entender: a vida não é uma linha reta, mas uma curva em que vivemos situações de todos os tipos, alegrias que confrontam com choques inesperados. Ou seja, a vida é assim. Nós precisamos estar preparados para tudo que vem. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando, não só em Santarém, mas no mundo todo, ninguém esperava, ninguém nem pelo menos imaginou. Nós sabemos que vem a tribulação, nós sabemos que vem problema aí pela frente. A Bíblia já garante, Jesus falou: nesse mundo vocês vão ter o quê? Terão aflições, mas o quê? Desanimem e sejam perdedores. Foi isso que ele falou? Não, ele falou assim: tenham um bom. Ou seja, saiam do momento baixo e creiam, acreditem, fiquem na fé, fiquem firmes, que eu venci e vocês também vencerão, amém? Só os vencedores dão um aplauso bem forte para Jesus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como vencer, como ser um vencedor e não ser essa pessoa que a cada momento desanima, porque vem momentos difíceis, momentos baixos na sua vida e você vai perdendo a fé? Como é que nós vamos nos comportar diante dessas situações e vencer, superar esses momentos? Antes de nós vermos isso, eu quero orar junto com você, amém? Põe sua mão no seu coração, fala com o Espírito Santo agora. Querido Espírito Santo, nós nessa manhã, nós te agradecemos, porque o Senhor está em nós, porque o Senhor vive em nós, porque o Senhor é a nossa
força, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora da angústia. O Senhor está aqui, o Senhor vive em nossas vidas. Fale conosco nessa manhã, transmita a tua palavra poderosa nessa manhã em nossas vidas. E eu já quero declarar, Espírito Santo, que todos nós que estamos aqui nesse culto presencial e todos que estão através da internet, das mídias sociais, da TV, em nome de Jesus, também nesse dia, se estão em momentos baixos, já vão superar e realmente estar em cima, em nome de Jesus. Diga amém? Dê mais um poderoso aplauso para Jesus, aleluia, glória a Deus. Diga assim comigo, com muita fé, queridos, diga assim: a Bíblia diz que eu não sou cauda, eu sou cabeça. Quantos creem nisso? Amém? Tome posse dessas palavras nessa manhã, em nome de Jesus. Como agir diante dessas situações? Josué capítulo 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 14, versículo 8 e versículo 9. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia aí, talvez já está aqui. Parabéns, pessoal da mídia, é muito rápido, né? Já pensou se a gente só pensasse, a nossa Bíblia abrisse assim, aparecesse, né? Como apareceu aquela ali. Olha o que diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel, diga comigo assim, fiel ao Senhor. Mais uma vez, fiel ao Senhor, inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao seu Deus. Amém? Quantos aqui são fiéis? E quando ele está falando fiel ao meu Deus, ele está falando assim, a todas as ordenanças, a todos os mandamentos, aos princípios, à palavra, um homem que realmente temia Deus, fiel ao Senhor. Vou dizer algo para você: todas as nossas atitudes positivas, todas as nossas reações positivas, tudo aquilo que a gente faz que honra a palavra de Deus, independente se você está passando por um momento difícil, um momento baixo ou um momento alto, mas você honra e é fiel à palavra de Deus, não vai trazer só benefícios para você, vai trazer benefícios para você e para todos aqueles que virão depois de você. Entenda isso. Os fracassos da vida, muitas vezes, vão nos ensinar, quando eu estou falando que todos nós passamos por momentos difíceis, momentos baixos, é porque nós somos seres humanos, e vamos passar por aflições, mas os fracassos, muitas vezes, não podem deixar que nós possamos nos desanimar e fracassar naquilo que Deus colocou diante de nós. Quantos estão me entendendo? Digo amém. E que nós possamos viver esse nível. O que acontece com esse homem aqui? Caleb, esse homem aqui, agora está realmente tomando posse, está dizendo assim: eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra que foi me dada. Moisés falou que eu iria ser abençoado naquele dia. E quando ele está falando isso aqui, ele está falando 40 e poucos anos depois que essa palavra de Moisés foi liberada sobre ele. Olha só, entenda isso, 40 anos depois, ou seja, ele tinha mais ou menos, vamos mais ou menos colocar aqui, ele tinha mais ou menos uns 40, agora ele tinha uns 85 anos, mais ou menos, 80, 85 anos, então ele não desistiu mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, povo desanimado. Você já conhece essa história dos espias que entraram na terra, foram com muita
sabe, disposição, mas voltaram cabisbaixo. Josué e Calebe realmente foram os que tomaram posse, que não desistiram, mesmo tendo gigantes. Eles falaram: nós vamos entrar, os gigantes não podem nos vencer. Eram homens de fé. Então o que é que acontece? Josué assume o lugar de Moisés, posição. Calebe tem promessa, tem herança, e agora ele está dizendo assim: e a terra é minha, e eu vou tomar posse, mesmo 40 anos depois, ou 45 anos depois, eu vou tomar posse, porque foi me dada a promessa. O que eu quero que você entenda? Que tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, que é promessa de Deus, não desanime. Pastor, eu estou na tribulação, eu estou na dificuldade, o negócio está pegando, é corona para cá, é tribulação para ali, é problema financeiro para cá. Eu vou dizer uma coisa para você: promessa de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Vai se manifestar na sua vida. Pode aplaudir se for para o Senhor Jesus. Ele não desistiu, não se abateu, não desanimou e continuou tomando posse até o milagre chegar, a promessa se manifestar na vida dele. Você já passou por algum momento na sua vida que você pensou em desistir? Vou largar tudo, como diz, vou chutar o pau da barraca, acabou para mim. Não, eu sou um fracassado mesmo. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Essa linguagem, ela não é de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui? Então a linguagem de Deus é diferente. A linguagem, o pensamento de Deus é diferente. Em nenhum momento nós podemos ter essa atitude de pensar em desanimar, em fracassar, sabe, em desistir. Esses tempos agora, é triste a gente ouvir pessoas que desistiram de propósitos, de sonhos, de ministérios, de discípulos, de pessoas. Não podemos. Nós vamos continuar. A luta na vida desses homens aqui não era fácil, era guerra após guerra, era inimigo após inimigo, era tribulação após tribulação, mas eles sabiam que com ele tinha um Deus que podia todas as coisas. Nós precisamos a cada dia que anoitece, a cada manhã, agradecer a Deus, porque nós também temos um Deus que nos faz vencedor, e que nós podemos dizer que tudo nós podemos naquele que a cada dia nos fortalece, nos faz vencedor. Não podemos desanimar. Mas talvez você já passou por esse sentimento, e talvez você está até aqui nesse momento e entrou ainda com esse sentimento: o que eu vou fazer? Vou deixar tudo. Talvez você está aí assistindo através das mídias sociais, da TV, também com esse sentimento: meu Deus, acabou, perdi alguém da minha família, acabou tudo para mim. Não, Deus está te mantendo de pé, porque você é vencedor em nome de Jesus. Você está aqui porque Deus é contigo em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Diga assim: Deus é comigo. Olha o que diz, só para você compreender uma coisa: quem é o seu Deus? Olha o que fala Josué, capítulo 21, versículo 45. Olha o que diz: todas, diga assim comigo, todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumprirão. Levante suas mãos agora e diga assim: na minha vida também. Diga assim: todas as promessas do Senhor para a minha vida, para os meus filhos, para aqueles que virão após mim, vão se cumprir. E dê um aplauso poderoso para Jesus, que é soberano. Aleluia. O que está acontecendo agora com você, nesse momento? Como é que você está? Esse momento, como é que você está? Como é que está o seu coração? Você está em um momento alto? Ou você está em um momento baixo? Como é que você está agora? Como você tem sentido? Como estão o pulsar do seu coração, as suas emoções? Deus conhece você. Eu talvez não conheça
de oi, olá, mas Deus conhece você. Ele sabe como você está e como você anda. Ele realmente preparou vitória para você em nome de Jesus. Preparou vitória para você. Vou dizer uma coisa, eu tenho muitas promessas que me deram, palavras, profecias. Muitas já se cumpriram, mas muitas, como diz David Ponchou, né? Eu estou grávido, estão na prateleira, eu estou esperando, mas eu sei que se é promessa e é bíblico, vai se manifestar. E eu sei que na sua vida também. Vamos ver, você fala assim, não, mas eu sou diferente, pastor, porque, sabe, eu não sei, a minha fé é fraquinha, as pessoas são fortes, eu me sinto fraco, eu sou diferente, sei lá, tem algo comigo que eu não consigo vencer, que eu não consigo superar. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia de homens que passaram por momentos altos e baixos, mas venceram. Mas vou dar exemplo de homens que passaram por momentos que não conseguiram superar e perderam. Homens altos e baixos na vida de alguns homens da Bíblia. Vamos começar com Saul. Saul, momento baixo. 1 Samuel capítulo 28, versículo 15 diz assim: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso eu chamei para dizer-me o que fazer. Esse aqui foi um dos momentos mais decisivos na vida de Saul. Eu diria que isso aqui é terrível que o Saul fez. O Saul já estava, sabe, num nível tão baixo, porque ele tinha perdido a fé, tinha perdido a visão, o temor a Deus. Nós sabemos realmente que esse homem aqui era um bom homem, mas ele foi perdendo, foi caindo, foi atropelado pelas circunstâncias. E essa passagem aqui, o que acontece? O Saul está fazendo o quê? Ele não tem mais profeta, ele não ouve mais a Deus. Deus já tinha falado que ele não era mais a pessoa que Deus iria usar. Então ele estava complicado e o inimigo estava vindo, porque, eu vou dizer algo para você, cada vez que você retrocede, que você vai se rebaixando, que você vai achando que não pode, que você vai entrando no nível de pecado, que você vai desanimando da fé, das promessas, os inimigos vão ficando fortes. E ele está desesperado porque o inimigo continua aqui, atacando, vencendo os fracassos. E ele vai fazer, sabe o que? Ele vai consultar uma vidente. Ninguém fala, procura alguém, e acha alguém, e achar uma mulher, uma vidente, para essa mulher fazer invocar algo lá, e o Samuel aparecer para ele falar com Samuel. Olha o nível que ele estava. Momento baixo da vida, um dos momentos piores. Deixar as promessas, deixar Deus, deixar a fé e invocar espíritos. Momento baixo, acabou para ele. Mas também eu poderia mostrar para você alguns momentos altos, bons, que o Saul passou. Porque Saul no início era um grande homem e vencedor, homem de honra, que honrava a Deus, honrava a sua família, honrava o seu pai. Tem histórias lindas aqui. Mas olha um momento de honra interessante aqui, que nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 9, versículo 22, que diz assim: então Samuel levou a Saul e o seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Ele teve um momento de honra, momentos bons, de glória. Mas é interessante que Saul é um tipo de crente, de líder, de pessoa que não conseguiu vencer os momentos baixos, os momentos difíceis.
e se precipitou em cair, em cair, em cair. Agora preste atenção. O fracasso desse homem de não superar os momentos baixos, os momentos difíceis da vida, não causou um dano só para ele, causou um dano para toda a sua família, para toda a sua casa, para todos aqueles que vieram depois dele. Tem história. Hoje o pastor Luciano usou a história do Mefibosete, que era um filho de Jonatas, neto, né? Recebendo honra, um momento alto na vida dele, porque ele estava lá como um miserável, mas trouxe dano. Vou dizer algo para você: nunca fique prostrado, cabisbaixo. Nós temos um Deus que é poderoso, amém? É poderoso. Agora deixa eu dar um outro exemplo para você. Elias, no momento alto da vida de Elias, em 1 Reis capítulo 19, você vai ver Elias vencendo os profetas de Baal. 1 Reis capítulo 18 a 25, você vai ver isso. Então Elias agora, o cara está com tudo. Elias está, a Jezabel estava bagunçando e trazendo idolatria. Elias agora fala assim: rapaz, é o seguinte, eu sou de Deus. Você já passou por esse momento que você fala assim: eu sou de Deus. Você é aquele rolo compressor que o que vier você vai arrebentando tudo. E o Elias estava nesse momento alto, dizendo assim: chama todos eles, chama todos os endemoniados, chama todos, que eu vou agora orar e nós vamos provar aqui quem é Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: o mesmo Deus de Elias é o seu Deus. Tiago fala isso quando fala de oração. Elias orou, ou Eliseu, né, orou para que não chovesse, não choveu, depois orou. Ou seja, a mesma fé, o mesmo Deus é o nosso Deus, amém? Agora, nós precisamos fazer o quê? Acreditar, crer. Então Elias agora vai fazer o quê? Ele vai trazer aquela multidão, 450 profetas de Baal, eles vão agora destruir. Ainda tem mais, se você for ver bem a história, foram 850, porque foram 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Mas eles destruíram e mataram 450 profetas de Baal. Pensa no momento, pensa no temor, pensa na glória, pensa como aquele povo olhou para aquele homem. E eu vou dizer para você uma coisa: se alguém tem que olhar para você, todas as vezes que ele olhar para você, todas as vezes que alguém pensar em você, todas as vezes que alguém falar o seu nome, mesmo que você não esteja lá, eles vão lembrar da glória de Deus na sua vida. Desde aquele dia, nunca mais aquelas pessoas esqueceram de quem era Elias, homem cheio de Deus, homem cheio de Deus, momento alto. Mas quando você vai olhar a história logo depois, que a Jezabel soube, ela mandou um recadinho e falou assim: eu vou te pegar, eu vou fazer com você. Irmãos, é só para você ver que todos nós somos seres humanos e passamos por momentos difíceis, momentos baixos, mas nós podemos superar, nós podemos passar por eles, em nome de Jesus. Quantos creem, dêem glória em nome de Jesus, aleluia. Eu creio que você está entendendo a palavra, amém? Glória a Deus. Você pode, em nome de Jesus. E aqui ele está vencendo, matando os profetas, e a glória de Deus está se manifestando. Momento baixo. Elias teve medo, depois de fazer tudo isso que ele fez. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou também o seu servo. Ou seja, teve momentos baixos, mas a história aqui você vai compreender. Deus vai até ele, Deus fala com ele e fala: o que você está fazendo aí nessa caverna? Não é seu lugar. Ah, Senhor, sabe, eu quero morrer, meu Deus. Não, você vai sair daí, você vai se levantar, vou suprir as suas necessidades e você vai continuar a caminhada até o fim. Até o fim. E Deus levanta esse homem, ele sai daquele momento de, eu diria, depressão, de medo, que eu diria que muitas pessoas têm passado nesse momento, mas venceu. Diga assim:
quando eu creio que Deus está comigo, os momentos baixos vão se tornar momentos altos. Amém? Dê um aplauso para Jesus, aleluia. Oh glória, aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 27, fala a história desse homem. E diz assim, é o momento baixo de Pedro. Quem já ouviu falar do Pedro? Aquele que passou por momentos difíceis, mas é impressionante o que Jesus fez na vida desse homem. Está lá em Mateus capítulo 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Momento difícil, momento de dificuldade. E a Bíblia é clara quando fala que ele chorou amargamente. Ele viu naquele momento que ele talvez não, que ele estava sendo vencido pelas circunstâncias, pelo inimigo. A pressão veio, a dificuldade veio, a falta de experiência, de luz vieram. E eu vou dizer para você que o inimigo que nós temos, ele não mede você. Você é crente, você tem um inimigo, ele vai vir. Ele vai tentar frustrar a sua vida, ele vai tentar destruir os propósitos, ele vai tentar tirar a fé do seu coração, ele vai tentar fazer você esquecer as promessas. Pedro tinha muita palavra que Jesus tinha dado para ele. Pedro tinha realmente, ele sabia que ele era um escolhido de Deus, mas esse momento parece que na hora lá do que estava acontecendo, ele esqueceu e negou Jesus. Momento baixo. Mas olha o que acontece aqui em João, capítulo 21, momento alto. Depois de tudo isso, que ele arrependeu, que ele chorou, diz a Bíblia nesse texto: depois de comerem, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que todos estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Preste bem atenção. O Espírito Santo Jesus vai livrar você do momento baixo e vai colocar você em um momento alto. E é nesse momento que Deus vai te usar. É nesse momento que Deus vai fazer você. Sabe o que está acontecendo agora? O Pedro errou, o Pedro pecou, o Pedro vacilou. Jesus falou e o que Jesus falou aconteceu. Ele viu o que aconteceu, mas ele agora está novamente com Jesus. Ele está perto de Jesus e ele está respondendo para Jesus o que o coração dele deseja. Você me ama mais do que todos esses? Vou dizer algo para você: Jesus tem que estar acima de tudo na nossa vida. O nosso amor por Deus tem que estar acima de tudo. Tem que estar acima de tudo. Ontem nós ouvimos uma palavra do pastor Eibe. Ele falou algo que eu fiquei pensando depois. As pessoas dizem que amam a Deus, as pessoas dizem que são leais a Deus, as pessoas dizem que são fiéis a Deus, mas elas faltam na igreja, não tem compromisso na célula, não tem compromisso no discipulado, acham que é peso demais. Quantos amam a Deus aqui? Ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Ele tem que ser primeiro lugar. E Jesus queria só saber medir o amor de Pedro por ele. Você me ama mais do que todos esses? O Senhor sabe. Olha o que ele respondeu. Ele não tentou justificar não. Ele falou: o Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu já caí, eu já vacilei, já passei por momentos difíceis, momentos baixos, já até te neguei, mas eu te amo. O Senhor sabe. É verdade. Então você vai apresentar meus cordeirinhos. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus entregar os seus cordeirinhos para alguém
Jesus confia em nós, amém? Quantos creem? Glória a Deus, Ele confia em você em nome de Jesus. E agora o Pedro está sendo o quê? Levantado. Daqui para frente, meu querido, ninguém segura mais esse homem. Sabe por quê? Porque agora ele vai viver os momentos altos da sua história. Os momentos baixos, muitas vezes, vão nos ensinar muitas coisas. Mas isso não pode tirar as promessas do nosso coração. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Então, queridos, como superar os momentos baixos e não deixar-se abater? Deixa eu dar algumas dicas aqui para cada um de nós. Primeira coisa, lembre-se que as promessas são para todos os chamados. Quantos creem que foram chamados por Jesus aqui? Só você que crê que foi chamado por Jesus, mas acredita que foi chamado por Jesus, dá um glória poderoso. Você que está em casa, dá um pulo aí no seu estofado em nome de Jesus, amém? A promessa é para todos, não é só para o Jorginho, não, para todos os que foram chamados. Mas a Bíblia fala que o coração de Deus é que todos conheçam a verdade. Para todos, creiam uma coisa: as promessas, diga assim, promessas são para mim, para cada um de nós. Olha o que diz Atos 2:39: pois a promessa é para você, para seus filhos, toma posse disso, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus, diga assim, eu estou dentro, diga assim, meu filho está dentro, diga assim, minha família está dentro, toda minha descendência está dentro. Você crê nisso? Não sei, pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Não sei, mas às vezes em um momento baixo, de desacreditar por alguma razão, algumas pessoas dizem assim, a Bíblia diz que se eu cresce do Senhor, seria salvo eu e a minha casa, mas ainda não vi a minha casa ser salva. Quantos creem na promessa? De todas as promessas que Deus liberou sobre o povo de Israel, todas se cumpriram. E eu vou dizer para você que de todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, todas vão se cumprir em nome de Jesus, amém? Vão se cumprir. Irmão, nós temos que ter tanta fé e acreditar tanto na palavra de Deus. Tem que ser tipo aquela história que eu ouvi uma certa vez. Eu acho que foi a verdade essa história, mas eu ouvi uma história mais ou menos assim, de um homem que a esposa estava doente, e ele orou, e ele orou, e ele orou, e ele orou, e declarou cura, declarou milagre, e a esposa morreu. Só um exemplo. E alguém veio até ele e falou assim, é esse teu Deus? Que Deus é esse? Que você falou que ela estava curada e ela morreu. Ele falou assim, morreu, mas morreu curada. Pode ter morrido de outra coisa, porque Deus quis levar ao momento dela, mas morreu curada. Ou seja, nós não temos que nos rebaixar e dizer que porque aconteceu algo talvez que foi triste, desanimador, Deus deixa de ser Deus. Deus continua sendo Deus todo o tempo e vai ser. A Bíblia fala que Ele é ontem, hoje e será para todo sempre. Esse é o nosso Deus e nós precisamos nos agarrar nisso. Então lembre que a promessa é para você e para todos que são chamados em nome de Jesus. Salmos 119, 48 em diante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Que coisa poderosa. Olha só o que o salmista está dizendo assim. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Levante suas mãos e diga assim, Espírito Santo, eu quero viver segundo as tuas promessas. Nós não vamos viver segundo os nossos pensamentos, nossas ideias, ou aquilo que nós achamos que temos que ser. Nós vamos viver segundo as promessas de Deus. Meditar e acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Quantos tomam posse disso? Glória a Deus. Segundo, não abra mão das promessas.
Creia, acredite, tome posse dessas promessas. O exemplo na Bíblia que nós vamos ver é Abraão. Abraão também passou por momentos difíceis. Você vê a história de Abraão, você vai ver que ele teve momentos baixos, momentos complicados, momentos difíceis, e aí vem ou não vem aquele herdeiro que o Senhor prometeu, Deus, vai vir ou não vai? E teve momentos difíceis, complicados na vida dele, de Sara, e você vai ver, mas em nenhum momento o Abraão deixou a fé, deixou de crer nas promessas, acreditou nas promessas, e Deus realizou milagres na vida de Abraão. Nós precisamos também acreditar. Não abra mão, em nenhum momento abra mão. As promessas de Deus foram declaradas. Diz que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas de bênção para cada um de nós. Pensa nisso, quantas você já desfrutou? Mais de 8.000, uma outra vez eu ouvi alguém dizendo assim, 8.000 é pouco. É muita bênção que Deus tem para cada um de nós. Agora, porque muitos não vivem as promessas de Deus a cada dia, porque muitos estão deixando de se abater, em vez de estarem saindo dos momentos baixos e indo para os momentos altos, eles vão retrocedendo, perdendo a fé, perdendo a esperança, desanimando das promessas. Você tem que avançar. Se a Bíblia diz que você é bênção, se a Bíblia diz que você é cabeça, você tem que tomar posse daquilo que a Bíblia diz, você tem que viver o que a Bíblia diz, amém? Para que você possa viver esse nível poderoso em nome de Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. O quê? Mesmo assim, ou seja, ele está saindo de um momento baixo. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecidos em sua fé e deu glórias a Deus. É dessa forma que nós temos que ser. Está falando de quem? De Abraão. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quantos têm convicção disso? Que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu para você? Pastor, mas e agora? Deus tem um monte de promessas que eu recebi, mas parece que está tudo confuso, vai acontecer, não vai? O que vai acontecer com a minha vida? Eu não sei, eu sei de uma coisa, que as promessas vão se realizar. Se Deus falou, ela se cumpre, em nome de Jesus, amém? E a pandemia, e o problema, e a doença, e a enfermidade, não sei, só sei de uma coisa, que o nosso Deus está acima de tudo isso, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tome posse, em nome de Jesus, vai se manifestar. Gênesis capítulo 32, 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que você libere as promessas na minha vida. Só vou te deixar, te largar, se você me abençoar. Agora, querido, o que esse homem chamado Jacó aqui passou? Quantos momentos baixos na vida desse homem existiu, mas agora ele está fazendo o quê? Ele está superando, ele está virando as costas para tudo aquilo que aconteceu. Ele está dizendo assim, vou agarrar Deus, vou agarrar as promessas, e a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Vou deixar de ser trapaceiro, mentiroso, ladrão, viver na miséria, viver nessa pobreza espiritual. Eu decido a partir de hoje ser príncipe de Deus e viver a palavra de Deus em nome de Jesus. E pronto, daquele dia em diante ele se tornou outro homem. Um dia, preste bem atenção, Deus mudou a sua vida. Um dia você foi trapaceiro, um dia você foi ladrão, um dia você errou, um dia você vacilou, mas Deus mudou a sua vida. Quantos creem nisso?
E desse dia em diante, tem promessa para você. Aí depende de você acreditar e tomar posse. Então, primeira coisa, não abra mão das promessas. Mesmo que venham os momentos baixos, mesmo que apareçam os incrédulos, mesmo que venham as pessoas dizer que você não pode, que você não vai, que não vai dar certo, que não acontece, que o negócio de Bíblia não é verdade, não abra mão das promessas, fica firme com Jesus, fica firme nas promessas, e eu declaro na sua vida que vai se manifestar em nome de Jesus. Segundo, libere a fé com a sua boca. Diga comigo assim: fé. Libere a fé com a sua boca, isso é forte. Muitos de nós não temos vivido o que Deus deu, porque nós não temos liberado o nosso coração, essa fé tão grande que a Bíblia diz que nós temos que alcançar. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade te digo, algumas vezes Jesus fala, em verdade, quantos creem na verdade? Ele afirmava, quem está falando é Jesus. Quantos creem na palavra de Jesus? Em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não o quê? Duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe que aqui está o segredo para o sucesso? Você crê, assim será com você. Você libera a palavra, você acredita, você gera fé, será com você dessa forma. Se você sair hoje daqui, cabeça erguida, mesmo em meio às circunstâncias, não conheço o que você tem passado, mas talvez está passando um momento difícil, mas se você sair daqui de cabeça erguida, com fé nas promessas de Deus, você vai ver que vai acontecer, vai se manifestar na sua vida, pode ter certeza, e Deus vai ser contigo. Crê que se fará o que diz. Abra sua boca e diga assim: eu declaro fé, eu declaro que todas as promessas de Deus vão se cumprir. É isso que você tem que falar. Olha o que a Bíblia diz: crê que se fará o que se diz. E olha só, fará no grego realmente está no presente. Crê que está acontecendo agora, nesse momento, através de você e das suas palavras. Esse verbo é presente, é agora. Ou seja, a Bíblia está dizendo, se você crê e declarar agora, vai se manifestar agora. É um momento, você declara e diz, eu declaro, creio em nome de Jesus, que a minha vida vai ser assim, eu tomo posse das promessas, declaro em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus. Jesus está falando assim, vai se manifestar e vai se cumprir na sua vida. Não é para amanhã, não é para depois. Jesus está dizendo, se você crê, hoje, agora, na hora que você liberar a palavra, vai se cumprir. Mas eu não vi, mas vai se cumprir, porque muitas vezes nós não vemos no natural, mas o reino espiritual já se manifestou, amém? E você sabe de uma coisa, para se manifestar nesse mundo natural, primeiro tem que se manifestar e se cumprir no espiritual, no reino espiritual. Aí vem para a sua mão em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Então, eu quero que você realmente libere a fé com a boca, libere. Esse ano é o ano de milagres, de prodígios, é um ano que Deus vai fazer coisas grandes, é um ano que Deus vai sarar os corações, vai sarar as feridas da alma, é um ano que Deus vai curar o seu corpo, a sua vida, vai fazer coisas extraordinárias, mas tem um ponto importante para que o tema desse ano se manifeste: a sua fé. Não, pastor, eu vou na sua porque o senhor está falando. Eu estou crendo que na minha vida vai acontecer aquilo que eu estou confessando, e vai acontecer no meio da igreja, mas Deus vai agir na sua vida, através daquilo que você declara, que você confessa. Ah, essa minha esposa que já viu essa expressão? Pela fé, só que esse pela fé é desfazendo,
está com nada, né? Você tem que mudar a sua linguagem. Esse carro velho, quando você entrar, você fala, obrigado, Jesus, eu sabia que o Senhor me dá um carro zero, mas não tão rápido, aleluia, obrigado. Mesmo que o carro não pegue, mas você fica aplicando a fé. Quantos tem fé aqui? Ou seja, libere a fé com a sua boca, confesse, declare, confesse, e você vai ver os milagres de Deus acontecerem. Eu lembro em um exemplo, tem tantos exemplos, nós já vamos estar encerrando. Lá em Macapá, quando nós queríamos comprar um prédio, esse prédio custava 2,5 milhões. E aí você me pergunta, mas quanto é que você tinha, pastor, para começar? A fé. A fé. E aí, eu lembro que até, acho que foi eu e o pastor Luciano lá, vamos entrar aqui, entramos lá, estava meio abandonado, entramos lá, pisamos naquele lugar, era uma boate, uma das maiores que tinha fechado, e já tinha fechado, porque Jesus já tinha fechado para a gente. E aí nós fomos lá, entramos, pisamos lá, e declaramos onde colocar a planta do pé, nossa, em nome de Jesus, não tinha um centavo, assim, nos olhos naturais, e vamos embora. Passou uns dias, nós estávamos reformando o prédio, porque Deus honrou aquilo que nós declaramos. Está lá, 4.500 metros quadrados, pagamos, tudo. E sabe que o ex-dono falou para mim, com o pastor Luciano? Olha, vamos embora porque vocês não têm como comprar isso não. E ele acabou vendendo para nós. E depois ele viu que a igreja ela é tão poderosa quando declara, que ele estava oferecendo o outro. Falei, agora eu não quero comprar mais nada de ti. Diga assim, eu creio no poder da palavra liberada. Então eu quero que hoje você saia daqui liberando fé, liberando palavras de bênção, palavras de bênção, palavras de bênção em nome de Jesus, amém? Declare isso, aleluia, oh glória, declare isso. Se você passar hoje na frente do hospital, irmão, levanta a mão e fala assim, tem poder nas minhas palavras, nas minhas mãos são santas. Eu declaro que esse hospital, todo mundo está curado aí dentro, em nome de Jesus. Se souber que o vizinho está doente, alguém abençoe a sua rua, diga assim, nessa rua, as casas que estão nessa rua, são pessoas crentes, transformadas, abençoadas, declare isso, em nome de Jesus, amém? Pastor, mas tem um bar, tem isso, tem aquilo na rua, declare, porque vai converter todo mundo. Tem um motel, ore que Deus vai dar um outro emprego para o dono desse motel, em nome de Jesus, e vai fechar tudo lá, porque você tem poder nas suas palavras. Agora o segredo é, creia e vai acontecer, amém? Diga, eu tomo posse. Então, nós precisamos acreditar nisso. A voz do Senhor nos lembra quem realmente nós somos. Caleb disse assim, a palavra do Senhor foi liberada através do seu servo Moisés sobre a minha vida, e ele disse que eu iria tomar posse. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu sou vencedor e tomo posse e vou conquistar a terra. A palavra de Deus, ela nos revela quem nós somos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos ver uma coisa, só segura aí que nós já vamos encerrar. Quando nós nos sentimos fracassados, ele diz que nós somos fortes. Paulo diz, quando eu estou pensando que eu estou fraco, eu não tenho mais força, é aí que eu estou forte. Então o que nós ouvimos de Deus? Quando Deus fala quem nós somos, nos revela. É quando nós estamos no momento baixo da vida, Deus vem e fala assim, você é forte, eu sou contigo, você é poderoso, eu sou o teu Deus, não temas. Eu vou deixar um versículo para você, Salmos 37:17, anota para você ler em casa, em nome de Jesus. Nós somos fortes, Ele vem nos reanimar, nos anima, nos sustenta, Ele é o nosso Deus. Salmos 89:21, a minha mão o sustentará e o meu braço o fará forte, amém? Olha só, irmão, recebe isso.
Deus está dizendo: a minha mão te sustentará e o meu braço te fará. Só os fortes dão glória para Jesus aí, aleluia, glória a Deus. Olha a voz do Senhor que revela para cada um de nós. Quando nós nos sentimos abandonados, rejeitados, Ele diz que Ele nos ama. Quantos são amados de Deus? As pessoas estão me desprezando, menosprezando. Aí Deus vem e fala assim: mas eu te amo. Eu te amo. Você é importante, você é interessante. Eu te amo. E tem vários versículos aí no telão, talvez, para você anotar se você quiser. Quando nós nos sentimos frágeis, Ele diz que nós seguro estamos. Que Deus é esse? É o nosso Deus. Que Deus é esse? Nós precisamos ter essa fé, acreditar nesse Deus. E eu vou encerrar com isso aqui. Um dia eu ouvi alguém falando que ele fez uma canção, uma música. Ele fez uma música dentro daquela história de Paulo, se eu não me engano era Paulo, que estava preso e que estava pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que eles foram presos, ele e o parceiro dele, e foram chicotados com varas, alguma coisa assim. Foram jogados na prisão. E lá pela madrugada eles cantavam adoração e louvores. Sabe por quê? Porque eles sabem quem é o Deus deles. E esse cantor diz: sabe, eu fiz essa canção pensando nisso. Só que eu fiquei pensando, que canção alguém poderia cantar em um momento desse? Qual seria essa canção? O que eles começaram a cantar em um momento de dor, em um momento baixo? Não pode superar o Deus que nós temos. Não pode. Eu quero que você saia hoje daqui, independente dos momentos baixos que você tem passado ou vai passar, o nosso Deus é maior e Ele é que te sustenta, em nome de Jesus. Fique em pé, levante suas mãos, vamos adorar a Deus agora nesse momento. Levante suas mãos, adore esse Deus poderoso, digno de glória, de louvor, de adoração. Diga, eu te adoro, Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Deus. E eu quero declarar que a partir desse momento agora, Deus vai começar a realizar milagres, curas. Se você entrou aqui com algum tipo de dor, de enfermidade, libere a tua fé, que Deus está pronto para realizar as promessas da sua vida. Se tem alguém da tua casa que está doente, lá na sua casa, no teu lar, ou no hospital, comece a liberar a tua fé nesse Deus poderoso, porque Ele está pronto para liberar as promessas da sua vida. Toma posse nesse momento em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Meu Deus. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Espírito Santo. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Espírito Santo. A tua voz e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tu
Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou. Tome posse se disso. frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Levante suas mãos, ore comigo e diga: Espírito Santo, eu sei que o Senhor é o meu Deus, e eu quero declarar que a partir de hoje não vou me prostrar, não vou me dobrar, mas vou erguer minha cabeça e vou viver as tuas promessas para minha vida. Diga com fé, diga: eu vou tomar posse das promessas, assim como Caleb e Josué tomaram, em nome de Jesus. Dê um aplauso poderoso para Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus.